Boa noite para você também que está em vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus que está na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, ou seja, 2 Coríntios, capítulo 3, Ministério da Nova Aliança. Hein? Diz assim o texto: Estando começando outra vez a recomendar a nós mesmos, ou será que temos a necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês, ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. É por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois este particular, a que era glorioso, já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Amém? Oremos. Santo Pai, querido Deus, gracioso é o teu santo e poderoso nome. Mais uma noite eu te peço, Senhor, tenhas misericórdia da minha vida. Usa-me, ó Pai, para propagar a tua palavra. Senhor, que o Senhor venha usar os meus lábios, o meu intelecto, os meus sentimentos, e que tudo que venha a ser dito aqui nesta noite venha do teu coração, Senhor, para os nossos corações. Ó Espírito Santo, clamamos a Ti, iluminai as nossas mentes, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada coração aqui nesta noite. E que esta palavra, Senhor, encontre um terreno fértil e que venha frutificar, Santo Pai, para que outros também possam ser abençoados através dessa mesma palavra. Continua conosco, Senhor, nos fortalecendo, nos inspirando através do Teu Espírito. Toma os nossos amados irmãos que estão no Brasil e no mundo afora, muitos sendo perseguidos, outros sendo martirizados, que o Senhor os sustente com as tuas mãos poderosas, Pai querido, e que o seu santo evangelho se espalhe aos 4 cantos deste mundo. É o que nós impedimos, Senhor, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que todos digam amém? Amém, graças a Deus. Amados, podeis assentar. Meus irmãos, aqui no final desta capítulo 3, no versículo 18, nós lemos: mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor,
somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amado? Amém, irmãos? O apóstolo Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios mostrando a superioridade da nova aliança. Ele está mostrando que a nova aliança em Cristo Jesus é superior à antiga aliança, é superior ao Antigo Testamento. Antes, nós vemos a glória do Senhor de uma forma mais, de uma forma maior, irmãos. Porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, até mesmo para o pedido de perdão, era um sacerdote, uma vez no ano, que ele tinha que entrar no Santo dos Santos, e ali clamar a Deus, pedindo perdão pelos pecados do povo. Tinha todo um holocausto dos animais ali anterior, a expiação pelo sangue dos bichinhos, né? Seja qual for o animal ali, dependendo da condição financeira da família, uns eram uma pombinha, outros era um novilho, e assim vai. Então, era dessa forma. E Cristo veio, rasgou o véu do templo de cima para baixo, um pano de 12 centímetros de largura. Uma parede de pano foi rasgada, o altar foi quebrado, quando Jesus falou, está consumado, viu aquele terremoto, e tudo isso aconteceu. Deus, o Senhor ali, quando Ele entregou a vida dele naquela cruz, Ele nos deu livre acesso ao Pai. Ele pagou a dívida que nós tínhamos com Deus Pai, dívida adquirida lá com Adão no Velho Testamento. Ou seja, Paulo está enfatizando que a nova aliança é superior, é maior do que a antiga aliança. Amém, igreja? Porque ele está consumado. Foi consumado em Cristo Jesus. Enquanto a antiga aliança revela a glória de Deus de forma limitada, a nova aliança permite acesso direto à presença do Senhor. Como eu havia falado do sacerdote, tinha que esperar um ano, um homem entrar, e se ele tivesse em pecado, caía fulminado, morto, e tinham que puxar ele, né? Vinha ele para o guizo lá, viria com o guizo no pé, né? E quando disparava o guizo, demorasse muito, puxavam ele, estava o cara morto lá, por causa, entrou no Santo dos Santos em pecado. Então tinha toda uma situação. E hoje, irmãos, nós podemos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor, e nós temos livre acesso a Deus Pai através de Cristo Jesus. Amém? Paulo relembra Moisés colocava um véu sobre o rosto, depois de falar com Deus. Contudo, agora, as pessoas só removem esse véu quando creem em Cristo Jesus. No versículo 14, o apóstolo Paulo falou assim: mas a mente deles endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo Jesus é removido. Isso significa que o cristão pode se aproximar de Deus livremente. Além disso, Paulo mostra que a vida cristã não é apenas mudança exterior. O Evangelho produz uma transformação interior que contempla Cristo e não permanece igual. Quem contempla Cristo não permanece igual. Há uma mudança, há uma regeneração de dentro para fora. 2 Coríntios, nós acabamos de ler no versículo 18, capítulo 3, diz: portanto, todos nós com o rosto descobertos. O nosso rosto foi descoberto, irmãos, em Cristo Jesus. Refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai se tornando cada vez mais parecido com o Senhor, que é o Espírito. Essa tradução é da linguagem de hoje. Quanto mais, irmãos, contemplamos a glória de Cristo, mais somos transformados à sua imagem. Na mensagem de hoje, eu queria destacar aqui 3 pontos. Primeiro, a glória de Cristo só pode ser contemplada porque tem o véu removido. Mas todos nós com o rosto descoberto.
Amados, Paulo mostra que o véu foi retirado em Cristo. No Antigo Testamento, Moisés usava um véu diante do povo. Agora existe acesso livre à presença de Deus através de Jesus Cristo de Nazaré. Quando Moisés desce, dali ele está falando com Deus, a face dele está reluzente, e o povo mesmo pede para ele colocar o véu com medo, e Moisés assim coloca o véu sobre o seu rosto, e aquela glória estava se apagando, porque era momentâneo, né? E Moisés estava diante de Deus, e ali refletia o rosto dele, e mesmo assim eles estavam ali pedindo com medo para Moisés colocasse o véu sobre o rosto. O Evangelho, irmãos, remove a cegueira espiritual. O Evangelho remove a cegueira da tradição. O Evangelho remove o véu das nossas mentes. O Evangelho remove o véu dos nossos corações. O Evangelho tem o poder de transformar-nos em nova criatura em Cristo Jesus. Agora, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse poder que eu vivo, não vivo, eu vivo para a glória de Deus. O Evangelho arranca a cegueira espiritual. Quantas das vezes, irmãos, no passado, você abria a sua Bíblia, antes de ter tido encontro com o verdadeiro Evangelho, antes de ter tido encontro com Cristo, quantas das vezes você abria a sua Bíblia e lia e não entendia patavinas, como a pessoa diz aí? Quantas das vezes isso aconteceu comigo no passado? Quantas das vezes, até com boa vontade de coração, queria ali entender, mas via como uma história, como um livro de história. Até o dia que eu tive um encontro com Cristo, a coisa mudou. Comecei a ler e a ler, você entender o que está por trás da letra. Amém? A nossa mente, ou seja, o véu que estava tampando a nossa vista, o Senhor, tirou. O pecado, amados, impede o homem de enxergar a glória de Deus corretamente. Mas Cristo abre os nossos olhos espirituais. O pecado, irmãos, cega o homem. Por isso esse mundo tanto luta para que o homem fique aonde? No pecado. Por isso esse mundo luta tanto para que o pecado entre dentro da igreja e permaneça dentro da igreja. Veja bem, estou falando do pecado, não estou falando do pecador. Né? O Senhor, Ele ama o pecador, mas quando o pecador ele entra e ele é regenerado, ele quer o quê? Uma transformação. Ele abandona o pecado, mesmo na sua luta ali, e ele começa a andar com Cristo. O que eu estou falando é que muitos hoje e lutam, né? E muitos abraçam isso hoje, ao ponto de falarem coisas absurdas e querer desacreditar até a própria palavra de Deus. Para o quê? Agradar a certas pessoas. E isso não é o verdadeiro Evangelho. Mas o verdadeiro Evangelho, irmãos, ele muda a nossa mente, ele muda o nosso coração, ele tira as escamas dos olhos. Quem vive longe, irmãos, de Deus, não consegue enxergar claramente o seu propósito. Você quer ver uma coisa que acontece muito? As pessoas usam a Bíblia e querem colocar a parte das benéfices da Bíblia, no sentido, você tem que fazer bem, você tem que cuidar, né, a parte da beneficência, né? Eu estou falando que nós não devemos fazer, mas isso é uma consequência. A Bíblia, você dar esmola, você fazer alguma ação social. Estou falando que não devemos fazer, veja bem, estou falando que isso não é a primazia. A primazia da Bíblia, a primazia da igreja, melhor dizendo, da igreja, que a Bíblia fala, é pregar o Evangelho. Essas coisas, beneficência, ação social, são o quê? São consequências de um novo nascimento. Então, se eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, eu me compadeço com
meu irmão que está sofrendo, com aquela pessoa que não tem o que comer em casa. Mas através do quê? Do novo nascimento, não é antes do nascimento. Porque quando você vê muitas das vezes as pessoas fazendo isso, né? Na internet agora está cheio disso, eu acho que isso está vivo, né? A pessoa vai lá, o cara está vendendo um docinho. Aí chega lá, o que você faz? Moça, eu estou vendendo porque, eu até vi uma vez aí, eu estou vendendo porque a minha mãe está com tratamento de câncer. A moça, tudo bem, a moça está ali fazendo, poxa, que legal. Mas aí, daí eu pegar R$500, dá para a moça R$500, e aí eu filmar isso, monetizar na internet, que isso? Né? Então, olha onde. Então, a Bíblia fala o quê? Se tua mão direita, que a sua mão direita fazer, a esquerda não saiba, né? Não é isso? Que se a tua mão direita fazer, que a esquerda não saiba. Então, meus irmãos, é dessa forma, a forma que nós devemos fazer. Primeiro, qual é a função da igreja? É pregar o Evangelho, porque se nós ficarmos pensando nessas coisas, a igreja começa a tirar o foco do que é ser igreja. Quando os apóstolos, olha aí, os apóstolos quando chegaram lá para falar sobre as viúvas helênicas, né, que estavam sendo deixadas de lado, o que eles fizeram? Não, nós não vamos deixar a palavra de Deus de lado, nós vamos levantar diáconos, né, pessoas de boa integridade, para cuidar dessa situação. Então eles foram cuidar, mas a palavra de Deus, ou seja, a pregação do Evangelho não foi dividida a sua atribuição. Então a primórdia é a pregação do Evangelho, porque há regeneração. E quando há regeneração, essa ação social, toda essa questão, ela abrange a outras pessoas. Ela começa a mudar. E os irmãos que estão junto, claro, com o coração aberto, generoso, vai abençoar também. Então, isso é consequência de ser cristão. Amém? De ter o Evangelho, não que isso seja a primazia da igreja. Então, onde que eu quero chegar com isso? Que muitos querem colocar isso como se fosse a primazia da igreja. Mas esquecem, quando fazem isso, esquecem do primaz. Quem é o primaz? É Cristo. Ele tem a primazia. Ele é. Porque nele as outras coisas acontecem. Mas primeiro tem que ser Ele. Ele. Eu amo fazer a ação social, né, irmãos? Aquilo muita gente não consegue, mas eu amo fazer. Já trabalhei com moradores de rua, em situações, né, na outra igreja de onde eu vim, eu trabalhei com moradores de rua, a gente ali, levando a palavra. Eu acho tremendo, mas tudo que eu aprendi dentro disso tem que ser feito com estrutura, tem que ter uma estrutura. Por exemplo, você trabalhar com morador de rua, ele quiser sair da rua, eu tenho que ter um lugar para levar ele naquela hora. Não posso ficar pensando que eu tempo não. Então eu tenho que tirar ele da rua, porque senão ele continua lá. Então tem que ser naquela hora, naquele momento que eu pegar ele, enfiar ele dentro do meu carro e levar ele para às vezes um centro de recuperação, né, e tal. E tudo isso gera outras circunstâncias. Né? Então, amados, a gente tem que fazemos, sim. Coração aberto, sim. Agora, a primazia é Cristo. Deu para entender? A primazia é Jesus Cristo. Então a igreja não pode colocar, por mais que seja legítimo, seja bonito, a gente não pode botar, seja qual for a situação, na frente de Jesus Cristo. Ele vem em primeiro lugar. E isso traz o quê? Começa a colocar bebida nos olhos do povo. Aí a pessoa começa a falar assim: então, tem isso, não dá para fazer isso, mas não é mas Jesus não falou que é para amar o próximo? É para amar o próximo. Nós amamos o próximo, né? Mais uma vez, mas primeiro quem tem que estar é Jesus Cristo. Ele vem à nossa frente. Então, amados, muitos querem transformação sem presença, mas ninguém contempla a glória de Deus permanecendo distante dele. As pessoas querem muitas das vezes o benefício de ser cristão, mas não querem aquilo que Deus mandou cada cristão fazer. Aquele que quer vir após mim, o que ele fala lá? A palavra, negue-se a si mesmo. Tenho que negar a minha vontade. Tenho que tomar uma cruz. Tem uma cruz
andar, Deus, da nossa moda, da nossa vontade, estamos fritos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6 e 7 diz aqui: Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Deus trouxe a luz, resplandeceu a luz em nossas vidas, que é Cristo Jesus, irmãos. Deus nos tirou das trevas, nós estávamos em trevas. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas Jesus nos trouxe para a vida. Jesus nos despertou da morte eterna para a vida eterna. E aí ele diz aqui, para a gente não se achar também, né? Não, todo, né? Paulo aqui. Temos, porém, esse tesouro, ou seja, o Espírito Santo que habita dentro de nós. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Lembra do que Deus fez Adão? Do barro. Para que veja que a excelência do poder provém de quem? De nós? Não, de Deus. Não provém de homem algum, mas provém de Deus. Não de nós, mas do Senhor. Não andem, irmãos, distante do Senhor. Busquem a Deus. Enquanto você tiver tempo nessa terra, busque o Senhor. Tempo e fora de tempo. As coisas estão... O tempo está se apertando, irmãos. O Cordeiro está voltando para buscar. A cada momento se aproxime mais do Senhor. Quem contempla a glória de Cristo começa a refletir a sua imagem. Por que, pastor, tem que buscar cada vez mais a Deus? Por que, pastor, eu tenho que estar mais perto de Deus? Porque o véu já foi removido do seu olho. O véu já foi removido da sua cabeça. Hoje você tem um entendimento diferente. E quando nós começamos a estar mais perto do Senhor, a buscar mais das coisas de Deus, sabe o que acontece? Nós começamos a refletir a imagem de Cristo. Nós começamos a refletir o verdadeiro Evangelho. Nós começamos a refletir aquele que nos salvou, aquele que mudou as nossas vidas. Paulo fala aqui, no versículo 18, 2 Coríntios capítulo 3, refletindo como um espelho a glória do Senhor. É como se a pessoa no mundo olhasse para você, para mim, para você, quando nós estamos buscando cada vez mais a presença do Senhor, e como por um espelho ela visse ali vai um cristão, ali vai uma cristã, ali vai um homem, ali vai uma mulher de Deus. Ali eu posso pedir conselho, ali eu estou vendo a sabedoria de Cristo, uma mente regenerada pelo poder do Espírito Santo. Transformai-vos o mundo pela renovação da vossa mente. Paulo compara o cristão a um espelho. Assim como o espelho reflete aquilo que está diante dele, o cristão deve refletir Cristo nesse mundo. Jesus nos chama, irmãos, de sal, e Jesus nos chama o quê? De luz. Outrora ele fala, não se coloca um alqueire embaixo de uma cama, mas se coloca no lugar mais alto da casa, ou seja, não se coloca um lampião embaixo da cama. Você vai colocar, trazendo para os nossos dias, uma luz de emergência no mais alto da tua casa, porque se você botar no lugar mais alto, ela vai iluminar aquele ambiente todo. Não é assim? Então, é isso que nós temos que entender. O Senhor ele nos coloca em certos lugares para que nós venhamos refletir a luz dele, refletir o Evangelho. Nós nos tornamos parecidos com aquilo, irmãos, que contemplamos constantemente. Quem vive olhando apenas para o mundo vai sempre observar os valores desse mundo. E quais são os valores desse mundo?
É simples. Esse mundo o valor você não é você ser, é você ter. É você ter coisas para alguém te dar valor, ou usufruir das coisas que você tem. Não é assim? O mundo, enquanto você está bem para o mundo, bem, né? Financeiramente, não está sem problema nenhum. Agora, quando começa as coisas a estourar, começa a coisa a apertar, meu irmão, muito some. Quem vive olhando para o mundo absorve seus valores. Contudo, quem contempla a Cristo reflete o seu caráter. Todo momento o cristão ele tem que parar e olhar o que eu quero refletir. O mundo. Quem contempla o mundo, irmãos, quer ver? Quantas das vezes, às vezes está passando, pessoal, nada contra, pelo amor de Deus, jogo de futebol, nada disso. Mas a pessoa falando, às vezes está um grupo de pessoas reunidas ali, e aí começa palavrão. Não é assim? Está passando lá, começa a xingar. Então assim, você para refletir assim. É o que essas pessoas estão refletindo no mundo que elas estão vivendo. Então a mesma coisa a igreja. Nós temos que refletir aonde nós vivemos em Cristo, então nós temos que refletir a Cristo. Temos que ser diferentes. Então nós temos que buscar mais de Deus, mais poder do alto, porque se nós não buscarmos poder do alto, nós não conseguimos. Sadraque, Mesaque e Abednego só conseguiram não se dobrar àquela estátua porque eles buscavam a Deus de todo o coração. Daniel só não foi tragado naquela cova dos leões lá porque ele buscava a Deus, ele preferiu buscar a Deus e enfrentar a morte. Foi assim? Ele preferiu buscar a Deus, enfrentar a morte e buscar o Senhor, do que deixar de buscar o Senhor. E ali ele refletiu a glória de Deus. Quando o rei tirou ele de lá, Daniel, acaso o teu Deus pode te livrar? E quando ele sai dali, ele dá o decreto dizendo que o Deus de Daniel é o Deus de Daniel. Refletindo o caráter de Cristo. A vida cristã é mais do que uma religião exterior. É mais do que falar, eu sou evangélico. É muito mais que isso. Porque senão a gente vai estar parecendo os outros. Deus deseja, irmãos, formar Cristo a cada dia dentro de nós. A imagem de Cristo a cada dia dentro de nós. O Evangelho não apenas muda hábitos, ele transforma os nossos corações. Nós temos que permitir que as nossas vidas reflitam mais da presença de Cristo todos os dias. Porque, amados, quantas pessoas estão caminhando para o inferno? Quantas pessoas estão perdidas? Quantas pessoas, porque não tem referência. Não tem referência. Não tem referência de quem é Cristo. Não abrem a Bíblia. É como eu já falei aqui muitas vezes aqui na igreja. A Bíblia que o pessoal lá fora vai ver é a nossa vida. Eles vão pegar a Bíblia e se pegar, vai ser assim. Salmo 91. Né? Ó Deus me guarda. Né? Então, mas não sabe que na prática o que ela está lendo. Então, amados, quem vai dar a luz a essa escuridão dessas pessoas? Jesus através de nós. Ele vai usar as nossas vidas. E de pregar o Evangelho a toda a criatura. Nos ensinando e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A transformação espiritual, último ponto, continua produzindo a transformação espiritual é contínua e produzida pelo Espírito Santo. Ele fala aqui no versículo 18 também, somos transformados de glória em glória. Ou seja, amados, você imagina
Toda vez que você prega o Evangelho, fala do Evangelho para uma pessoa, e essa pessoa é tocada pelo Espírito Santo através do Evangelho que você anunciou, e aquela pessoa se converte, olha aqui, a manifestação da glória de Deus, ou seja, o Espírito Santo despertou aquela pessoa através da sua vida. E isso, irmãos, é de glória em glória. Deus, uma hora, iluminou o nosso coração. E outrora usou a nossa vida para alcançar outros. Não tem coisa maior ou melhor, irmãos. Paulo mostra que somos transformados de glória em glória. Deus trabalha na nossa vida continuamente para que alcancemos outros. E para que nós ficarmos também edificados na rocha que é Cristo Jesus. O Espírito Santo, irmãos, é quem produz essa mudança. Por isso a importância de buscar a Deus em todos os momentos. Foi semana passada, eu falei aqui, que eu fiquei assim, que às vezes a gente lê as palavras, eu vou buscar lá no original, né? E eu fui ver o que significava a palavra distrair, né? Ficar distraído. Da onde vem? Lá no original. E essa palavra vem de destroçado. Ou seja, distrair pode nos destroçar. Era quando lá pegava uma pessoa, ou uma punição tão severa, que amarrava um cavalo em cada uma das pernas, em cada uma das mãos, e tocava esse cavalo cada um para um lado. E vem daí a palavra distrair. E o que esse mundo faz para nos distrair, irmãos? O tempo todo. O tempo todo. Não se trata apenas de esforço humano, mas da ação do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Nós temos que depender de Cristo. Nós temos que abrir mão daquilo que tenta nos distrair, tirar-nos da palavra de Deus, daquilo que tenta nos tirar do culto ao Senhor. E nós temos que investir nosso tempo a Cristo. Nos aproximar cada vez mais dele, para que a plenitude do Espírito venha emanar de nós. O alvo da transformação é nos transformar parecido com Cristo. E para nós sermos parecidos com Cristo, a cada dia nós temos que negar a nós mesmos. A cada dia nós temos que pegar a cruz. E a cada dia nós temos que seguir a Jesus. Deus não quer apenas, irmãos, melhorar nossos comportamentos. Ele deseja formar a imagem de seu Filho em nós. Enquanto nós estamos nessa jornada, nessa terra, enquanto nós não formos para a glória, nós vamos ser transformados de glória em glória. Há um certo tipo de imaturidade que só se alcança através desse plano de transformação de Deus. E cada vez, irmão, se você for parar, se nós formos parar aqui e pensar aqui, olha quando nós nos convertemos lá no início. Primeira semana de conversão. E olha o que nós adquirimos de maturidade espiritual até os dias de hoje. Fomos salvos, não entendíamos muitas coisas e fomos aprendendo. E hoje sabemos mais do que outrora, amém? De glória em glória. Mas houve uma busca, houve um abrir do seu coração, do nosso coração, houve um tomar a cruz, houve um negar a nós mesmos, houve um seguir a Jesus. Nós não devemos desistir do processo de Deus, que Deus tem para cada um de nós. Eu vou dizer essa palavra processo, né? Tem uns coachzinhos que fica tudo, é processo, é processo. Eu já peguei até uma ojeriza dessa palavra. Por causa disso, né? Mas desse plano de Deus para as nossas vidas, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus ainda está trabalhando na minha e na sua vida. Deus ainda está trabalhando nas nossas vidas, irmãos. E Ele vai continuar trabalhando até aquele grande dia, quando Ele vai rasgar os céus, ou Ele vai nos chamar para Ele, né?
Ele é que sabe o tempo, a hora, o momento, mas até aquele grande dia. Mas nós devemos nos empenhar cada vez mais, irmãos. O que eu quero nesta noite, o que eu quero concluir com essa mensagem, é que Deus nos chamou para permanecer, não nos chamou para permanecermos iguais, mas para cada dia subir um degrau ao encontro dele. Quando eu usei aqui a ilustração de nós lembrarmos do momento que nós convertemos, que Deus nos converteu, melhor dizendo, nós estamos subindo degraus desde lá. Por isso hoje você tem um conhecimento maior do que você tinha outrora. Agora, se você lá outrora conheceu a Deus, mas você não buscou mais dele, você continuou levando a vida de qualquer jeito, no sentido de não buscar a Deus, o seu conhecimento continua raso. E quando não é isso que Deus quer, outrora o apóstolo Paulo escreve uma das cartas, ele diz assim: vocês já deveriam estar comendo comida sólida, e hoje ainda tenho que dar o leite materno. Está comparando uma criança, um bebê, ou uma criança que já deveria estar comendo um arroz, um feijão, uma carne e daquela a mamadeira. Então, é isso que nós temos que fazer. Como cristãos, nós devemos ir de encontro a subir esses degraus espirituais, buscar a Deus de todo o coração, para que nós venhamos a cada vez mais a comer do maná celestial, do poder de Deus, para sermos canais para transformar esse mundo. Às vezes a gente reclama tanto, o mundo, não sei o quê, mas o que a gente está fazendo? Nós precisamos ser revestidos de poder do alto, a cada dia mais, para que as pessoas venham a conhecer a Cristo. A vida cristã é um caminho de transformação. Quanto mais buscamos a presença de Deus, mais ela nos transforma. Quanto mais você bebe das águas do Senhor e busca das águas do Senhor, mais transformado você é. Quanto mais contemplamos Cristo, mais nos parecemos com Ele. Quanto mais o Espírito Santo age, mais o velho homem perde a força. Eu me lembro, eu sempre falo para ele, eu me lembro de Martinho Lutero, que quando ele se batizou, aí ele falou: pensei que eu tinha afogado o velho homem no tanque batismal, mas o miserável sabia nadar. E é verdade, o miserável sabe nadar. Então assim, o velho homem ele sempre vai brigar, né? A velha criatura nossa, ela sempre quer ressurgir. E aonde nós conseguimos mortificá-la? É na palavra, é na nossa vida com Cristo, é na nossa comunhão na igreja. Uma vez eu vi, eu não sei, acho que foi o Hernandes falou, o pastor Hernandes falou, que você quer ver uma pessoa, quando uma pessoa está mal, espiritualmente falando, né? Você quer ver um crente quando ele está mal espiritualmente falando? É quando você chega para ele e pergunta assim: como é que você está? Estou bem com Deus. Já viram isso? A pessoa está longe do caminho, não vai à igreja há milhões de anos. Como é que tu está? Estou bem com Deus. Com Jesus eu estou assim. Está nada é mentira. Não tem como você estar bem com Deus longe da noiva de Cristo. Não tem como. É impossível. Impossível. Isso é mentira do diabo. Isso é um véu que estão botando-nos novamente na cabeça. Então, queridos, nós devemos a todo momento buscar de Deus, buscar essa transformação diária. Permaneça na presença de Deus. Continue perseverando. Perseverando. Porque ninguém contempla verdadeiramente Jesus e continua sendo a mesma pessoa. Não dá. Pode até ficar ali meio que, né? A gente pode até ficar um momento ali meio esfriado, né? Mas não dá. Porque Deus começa a mover situações. Às vezes eu estou aqui um pastor gordinho aí para te falar aí, começar a andar e voltar o caminho do Senhor. Deus ele não quer, irmãos, que nós venhamos ficar estagnados. Deus ele quer que você continue buscando Ele com toda a sua força. Deus ele quer que você continue amando Ele com todo o seu entendimento. Para que você consiga assim, para que venhamos conseguir assim, irmãos, amar nosso próximo.
como a nós mesmos. E aí cumprir todos os mandamentos em Cristo Jesus. Porque somente assim nós conseguimos. Que Deus, irmãos, nos dê força. Que Deus continue nos dando graça. Que Deus continue nos dando poder do Espírito Santo, para que venhamos a todo momento a negar a nós mesmos e a buscá-lo de todo o coração. E que você, por aí, que está em vídeo, está ouvindo essa mensagem, essa palavra tocou teu coração, não deixa o diabo roubar de você essa oportunidade, não deixa a tua carne roubar de você essa oportunidade, não. Sabe, dobra o teu joelho, se arrependa ao Senhor, fale com Ele, peça perdão e volte para a casa de Deus. Procure uma igreja mais perto da sua Bíblia, não da sua casa não, uma igreja bíblica. Então procure uma igreja perto da sua Bíblia, uma igreja que esteja pregando a palavra de Deus. Se você está aqui em Angra, tenho o prazer de te receber aqui nesse nível do lugar. Agora, se não, procure a comunhão dos santos, uma igreja séria para você comer. E que Deus venha restaurar a sua vida, que Deus venha continuar fazendo a obra, transformando você de glória, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, com as pessoas aqui no vídeo, e logo em seguida vamos estar orando aqui na frente. Amém? Santo Pai, querido Deus, gracioso e poderoso é o teu santo nome. Ah, Senhor, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que nos resgatou da morte eterna e nos trouxe para a vida eterna. Tu és aquele, Senhor, que mudou as nossas vidas de uma vez por todas. Tu és aquele, Senhor, que nos conduz de glória em glória. Tu és aquele que nos fortalece nos momentos mais difíceis da vida. Tu és aquele, Senhor, que nos faz, continua meu filho, dizendo, continua meu filho, não desista. Eu estou contigo. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, toma cada um dos meus irmãos e cada pessoa que está ouvindo essa oração, todos aqueles que porventura, Senhor, estiveram estagnados, ou estiveram parados, Senhor, que deixaram de tomar a cruz, que deixaram de negar a si mesmo, que deixaram de te seguir, Senhor, ou às vezes até por um entendimento errado, ou às vezes até porque se deixaram levar pelas coisas desse mundo. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, move essa circunstância, traz de volta, Senhor, que traga de volta, Senhor, ao processo que eles viam estar aí, um plano, Senhor, de transformação do Senhor. Senhor, venha tocar a esses corações, Espírito Santo, toma cada um de nós em tuas mãos, nós dependemos de ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a continuar a negar a nós mesmos, ajuda-nos, Senhor, a todo dia a tomar a nossa cruz, ajuda-nos a olhar somente para Ti, a seguir-te, Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Nós dependemos de Ti, porque sem Ti nós não conseguimos, Senhor. Dá-nos força, ajuda, Senhor, a Tua igreja. Pai, entra com a intervenção em cada situação aqui. Seja qual for o problema que cada um tem enfrentado, que está tentando impedir, Senhor, que o Teu povo se achegue cada vez mais ao Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com uma intervenção, ó Pai, e que venha mudar essa história, ó Deus, para que venhamos continuar sendo transformados de glória em glória, para que o Teu poder continue emanando de nós, Senhor, e para que as pessoas venham, Senhor, assim como disse o apóstolo Paulo, enxergar a Ti com um reflexo pelo espelho. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, perdoa, Senhor, os pecados, e ajuda-nos, ó Pai, a caminhar a cada dia para mais perto de Ti. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti, Senhor. Toma, Pai, em Tuas mãos toda pessoa que está assistindo esse vídeo, abençoe a vida de cada um deles também, e que venham ter uma semana abençoada, Pai. Em nome de Jesus Cristo é o que nós pedimos. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Amados, vamos estar aqui à frente. Você que está aí no vídeo, Deus abençoe, uma boa semana, uma semana abençoada, em nome de Jesus.